Antes de começar, um pedido rápido. Se você acredita na liberdade, na verdade e quer ver o Brasil fora das mãos da esquerda, já deixa o like e se inscreve agora no canal. Seu apoio fortalece essa voz e faz a verdade chegar mais longe. Vamos ao vídeo. Esse é o Capso e nós vamos falar agora sobre a pesquisa Quaest, nos resultados que ela deu sobre a eleição de 2026, né? Então tá aqui, ó. Olha só, a Carta Capital puxa a sardinha pro lado dela, que olha só. Pesquisa Quaest, Lula lidera todos os cenários de primeiro turno em 2026, o que é inútil, não quer dizer nada. Primeiro turno a gente nem sabe quem vão ser os candidatos. Já falei para isso. É impressionante a quantidade de pesquisa eleitoral que a gente tem um ano antes da eleição agora, né? Houve uma época que só começava a ter pesquisa já no ano que vem, já em março, né, abril, já no meio do ano que vem. Agora não, um ano antes já tem um monte de pesquisa eleitoral e coisa e tal, mas enfim. O primeiro turno, não tem o que dizer, porque você, dependendo dos candidatos que você coloca um monte de gente de direita, é lógico que os candidatos vão estar abaixo, né? Agora, o que importa é isso daqui, ó, cai a vantagem de Lula sobre possíveis adversários em 2026. Então, no segundo turno, a Quaest, que vocês sabem, é a Quaest, está ajudando Lula, evidentemente, ainda coloca o Lula na frente no segundo turno. Mas a diferença, ó, empatado tecnicamente, empatado na margem de erro com Bolsonaro, com um monte de gente aqui. Vamos entender esse caso aqui, porque essa notícia o pessoal está vendendo como se fosse uma boa notícia para o Lula, mas não é não, tá? É uma má notícia para o Lula. E é aquilo que eu falo para vocês, a vantagem que o Lula conseguiu com o, entre aspas, efeito Canadá dele, com a queda da inflação e coisa e tal, acabou, já passou. Daqui para frente é pauleira, meu amigo, até a eleição do ano que vem. O Lula tá ferrado com essa história aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter Desce para pegar o lanche, Homem da Berinjela Grande e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tem notícias falando que o Lula tá bem, olha só, Lula lidera todos os cenários de primeiro turno em 2026. Quer dizer bolota isso no final das contas aqui. Ah, ele ganha no primeiro turno com o Bolsonaro se botar o Ratinho Júnior, o Romeu Zema, o Ronaldo Caiado, ou seja, bota um monte de gente de direita, é lógico que vai dividir os votos do Bolsonaro e vai acabar dando vantagem pro Lula, né? Se você pensar aqui, do lado da esquerda, só tem o Ciro Gomes aqui nessa história. Ou seja, realmente, o Ciro Gomes e o Renan Santos são os dois de esquerda aqui que tiram o voto do Lula, né? Os outros tiram todos os votos do Bolsonaro. Então é injusto para o Bolsonaro. A mesma coisa que com a Michelle Bolsonaro. Bota um monte de gente de direita aqui, só o Ciro Gomes e o Renan Santos de esquerda. Então, ou seja, o problema do primeiro turno é esse. Você não sabe daqui quem são os candidatos. Conforme você escolhe os candidatos, você diz quem vai ganhar. Se botar um monte de gente de esquerda e um candidato de direita só, o candidato de direita vai ganhar, porque vai ter quem é de direita prefere aquele cara, né? Então, acho uma inutilidade, continuo achando uma inutilidade esse tipo de teste de candidatura de primeiro turno, né? Tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, olha esse cenário 5 aqui. Ó. O cenário 5 é o Lula, o Tarcísio de Freitas e o Eduardo Bolsonaro. Então, a hipótese do Eduardo Bolsonaro manter a candidatura dele e ele com o Tarcísio. Dá empate técnico aqui, ó, dá empate técnico entre Eduardo Bolsonaro e o Tarcísio. Tudo bem que numericamente o Tarcísio está à frente do Eduardo Bolsonaro aqui, mas na prática isso aqui é empate técnico. Pode ser que vá o Eduardo Bolsonaro para o segundo turno. E aí que eu falo para você, quem for para o segundo turno vai puxar os votos da direita todo, porque ninguém da direita vai votar no Lula, né? Não tem opção. Então vai puxar os votos da direita todo, né? Enfim, tem uma série de cenários aqui, mas na prática eu não vi nenhuma... Aqui, o Eduardo Bolsonaro ganha do Ratinho Júnior. Se for Ratinho Júnior e Eduardo Bolsonaro, ele fica na frente, o Eduardo Bolsonaro. Também do Romeu Zema, também do Ronaldo Caiado. Ou seja, entre o Eduardo Bolsonaro e qualquer outro nome da direita, o único que fica na frente dele, e mesmo assim fica na frente em empate técnico, é o Tarcísio de Freitas, né? Tem aqui da Michelle com o Eduardo Bolsonaro? Não botaram Michelle e Eduardo Bolsonaro. Curioso, né? Devia testar a Michelle com o Eduardo Bolsonaro também, mas eu acho que a Michelle ganha com facilidade, porque é o nome Bolsonaro que faz muita diferença, né? De qualquer forma, tem aqui, ó. Vamos ver a pesquisa direito, porque você vê esses jornais aqui. Me falaram que da outra vez eu não coloquei, eu não fiz o zoom, né? Porque o zoom realmente aqui, essa pesquisa é estreitinha. Vamos aumentar aqui para a gente fazer um zoom bacana aqui. Um pouquinho menos aqui, pronto. Aqui tá ótimo aqui. Bom, fala aqui sobre a pesquisa e coisa e tal. E aqui, ó.
Para você, Lula deveria se candidatar na próxima eleição? Não, aumentou a gente que não quer o Lula na próxima eleição, né? Papel de Bolsonaro. Bolsonaro deveria manter a candidatura ou apoiar outro candidato? E diminuiu a quantidade de gente que acha que ele deveria abrir mão e apoiar outro candidato. Tá? Olha que coisa, né? Bolsonaro melhorou a posição dele aqui, manter a candidatura. 26% acha que Bolsonaro tem que manter a candidatura. Eu acho que ele tem que manter a candidatura também. É lógico, a gente sabe que em abril do ano que vem ele tem que tomar uma decisão. Não tem jeito. Em abril do ano que vem, ou vai ser o Tarcísio, ou o Tarcísio tem que sair do governo do estado se quiser candidatar a presidente. Então, eu acho que até lá tem que ser tomada uma decisão. Mas, por enquanto, ainda tem muita água para correr ainda. Bom, aí eles fizeram aqui, ó, intenção de voto espontânea para o primeiro turno. Então, repara que só o Bolsonaro realmente tem força aqui em espontânea. Mas espontânea é um pouco provável de qualquer forma, né? Aí aqui está aquele gráfico que a gente viu lá das várias alternativas aqui, do Eduardo Bolsonaro, o Tarcísio ficando empatado com o Eduardo Bolsonaro, embora ainda na margem de erro, né, empatados na margem de erro, numericamente acima, mas na margem de erro, e os outros todos aqui, o Eduardo Bolsonaro indo bem, o Eduardo Bolsonaro foi melhor do que se imaginava aqui, né? Muita gente achava que ele não ia ter chance, não, o Eduardo Bolsonaro tem uma boa chance no primeiro turno. Mas, é aquilo que eu falo para vocês, primeiro turno não quer dizer nada, porque a gente tem que... pesquisa para primeiro turno não quer dizer nada, porque a gente não sabe ainda quem vão ser os candidatos, né? O segundo turno, por outro lado, é uma coisa mais importante. Por quê? Porque seja lá quem for do primeiro turno com o Lula para o segundo turno, vai ganhar o voto da direita. E aí, como é que fica isso, né? Então aqui, ó, num segundo turno, o que se dá melhor é o Bolsonaro, não tenha dúvida. Em empate técnico com Lula, tá? É o único que está em empate técnico com Lula. Os outros já têm a diferença maior do que o empate técnico, muito embora fiquem muito próximos, né? Por exemplo, Ciro Gomes aqui tem só 5% de diferença, mas muita gente não aceitaria votar porque não quer nem Ciro nem Lula. Aliás, que ideia é essa de Ciro, né? Estão tentando vender essa ideia que Ciro Gomes é de direita. Pô, para com isso, pô. Não tem lógica nenhuma isso daí, cara. Para com isso. Enfim, o Tarcísio de Freitas fica bem, 36%. Ratinho Júnior também com 35%. Romeu Zema, muito bem, Romeu Zema, embora ele fique com 36%, o Lula fica com 43%, ou seja, sobe um pouquinho aqui nesse segundo turno. O Ronaldo Caiado. A Michele Bolsonaro aparece aqui no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo lugar. Pô, me surpreendeu isso, a Michele estava indo melhor. Mas lembra, isso daqui é pesquisa da Quaest, tá? A Quaest dá um jeito de prejudicar as coisas para tentar ajudar o Lula, todo mundo sabe disso, né? Eduardo Bolsonaro depois dela, depois tem o Eduardo Leite e o Renan Santos, que estão aqui os dois empatados aqui por último nessa pesquisa, né? Então, 3 nomes da esquerda, Ciro Gomes, Eduardo Leite e Renan Santos, o resto da direita, mas assim, com graus diferentes de sucesso, né? Aqui, ó, intenção de voto para presidente segundo turno. Repara como é que, de novo, colou o Bolsonaro aqui, né? O Lula teve uma lua de mel pequenininha aqui de dizer que não, que soberania. E agora já perdeu tudo, já era. E de novo, lembra aquilo que eu falo para vocês. Isso foi eles fizeram de tudo para conseguir essa ondinha de nada. Eles achavam que iam ter o efeito Canadá. No Canadá foi assim, ó, o negócio subiu assim, o cara ganhou a eleição e coisa e tal, e aqui não teve isso não, meu amigo. Aqui ficou no meio do caminho mesmo, né? Aqui, ó, Lula com Ciro Gomes. Aí eles vão ver o acompanhamento de cada um deles aqui, não faz diferença aqui, a gente já viu essa coisa toda. Ronaldo Caiado, Michele Bolsonaro, é basicamente a mesma coisa, o Lula perdendo espaço e o pessoal crescendo, né? Para o Brasil hoje, qual seria o melhor resultado da eleição? Um nome nem ligado a Lula, nem ligado a Bolsonaro. Lula ganhar de novo, alguém de fora da política, Bolsonaro voltar a ser elegível e vencer. Eu acho que essa seria a melhor opção para o Brasil. Mas enfim, parece que a maior parte dos brasileiros acha que o melhor seria um nome nem ligado a Lula, nem ligado a Bolsonaro. Eu acho muito lindo, muito fofo isso, acho uma coisa assim muito carinhosa. Isso, Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, né? Eu acho lindo esse interesse da terceira via. Não, tem que ter uma terceira via, não ligada nem a Lula, nem a Bolsonaro. Temos que fazer... Gente, é o que eu falo, bicho, esse pessoal fica querendo subverter a lei da gravidade. Não, vamos jogar a bola para cima. Seria tão legal se a bola flutuasse, a gente jogasse para cima e a coisa ficasse no ar, flutuando, né? Mas não é, cara, matemática é matemática, as coisas acontecem, né? Equilíbrio de Nash é equilíbrio de Nash, não tem alternativa. Ou vai ser o Lula, ou vai ser o Bolsonaro, ou vai ser alguém ligado ao Lula, ou alguém ligado ao Bolsonaro. Então pode esquecer
isso daí, né? Até o momento que a gente tenha alguém de fato que consiga ser mais extremo que o Bolsonaro ou mais extremo que o Lula e consiga ter apoio popular, porque isso é muito difícil. É o que eu falo, o pessoal da direita às vezes tem essa ideia de que não, porque o Bolsonaro, eu não gosto do Bolsonaro, eu acho que ele é feio, né? Ele tem esse jeitão militar, eu não gosto dele. E, de novo, eu não sou a favor de milico, já sempre falei isso aqui, eu acho ruim essa história, esse militarismo dele, não gosto mesmo, mas eu reconheço que não tem alternativa. Bolsonaro tem o mais importante, que é a empatia do povo. Isso é um negócio, amigo, ou você nasce com isso, ou você não tem. E não adianta inventar de botar, mas fulano é o nome perfeito, cara, inteligente, esperto, e não sei o que lá. Não tem carisma, não conquista o corações e mentes das pessoas, esquece. Esse problema é ruim para a direita, para o Bolsonaro, é verdade, mas para o Lula é pior ainda, porque o Lula é mais velho que o Bolsonaro, está mais caquético que o Bolsonaro, e também a esquerda não tem ninguém que consiga substituir o Lula nessa história, né? Então, no final das contas, essa é a situação. A maior parte do povo não quer um nome nem ligado a Lula nem ligado ao Bolsonaro, mas, sinceramente, não vai acontecer, tá? Pode tirar o cavalinho da chuva. E o Brasil hoje, qual seria o melhor resultado da eleição? Aí tem aqui dividido por orientação política, enfim, é besteira isso. Uma coisa que torna o Tarcísio de Freitas muito favorável nessa história é esse gráfico aqui, ó. O potencial de voto e rejeição das principais lideranças nacionais. Se você reparar, o Lula e o Bolsonaro aqui, eles têm muito voto, mas tem muita rejeição também. A Michele Bolsonaro tem muito voto, mas tem muita rejeição também. O Ciro Gomes também tem muita rejeição. O Eduardo Bolsonaro tem muita rejeição também. O que o Tarcísio tem de bom nessa história? Ele tem muito voto e tem pouca rejeição, comparado com os outros candidatos, né? Então realmente faz uma boa figura isso daqui, o Tarcísio de Freitas, é o que eu falo para você, seria um excelente candidato. Enfim, mas também tem aquele negócio que eu falo para você, esse papo de rejeição, não acredita assim, quando a pessoa diz, eu nunca votaria em fulano. Isso não é escrito na pedra, tá? As pessoas mudam de ideia quanto a isso, então não é uma coisa tão importante isso daqui no final das contas, né? Aqui no final tem só o perfil da amostra. Então, ou seja, esse negócio aqui, o Lula, o pessoal da esquerda está comemorando, não porque o Lula, não sei o que lá, melhorou, não sei o que lá, mas a verdade é que foi ruim para o Lula. Tá? O Lula tinha se descolado do Bolsonaro, tinha melhorado na Quaest. A Quaest, vocês sabem, não é a realidade. A Quaest é o mundo cor-de-rosa do Lula, né? Mas mesmo assim, tinha se descolado e agora colou de novo no Bolsonaro. Então essa notícia aqui, no final das contas, é ruim para o Lula. Obrigado por assistir. Muito obrigado por assistir até o final. Se você chegou até aqui, é porque realmente se importa com a liberdade, com a verdade e com um Brasil que não seja controlado por narrativas. E eu preciso te pedir algo importante. Curta o vídeo agora, se inscreva no canal e compartilhe com quem precisa ouvir, amigos e inimigos. E seu engajamento não é só um clique. É ele que faz essa mensagem romper a bolha, que ajuda a verdade a chegar mais longe e que nos fortalece para enfrentar a esquerda, expor mentiras e tirar o Brasil do buraco em que colocaram. Aqui você não assiste apenas, você faz parte da luta. Então deixe o like, inscreva-se e compartilhe. Aqui a verdade fala alto. Esse é o poder em voz alta.